Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 21 de julho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado dentro do canal. No Ibovespa no dia de hoje, além do Ibovespa, né, o que eu vou falar aqui nessa análise? Vou analisar o Ibov, mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, Rente 3, TAE 11, IGTA 3, BBAS 3, IBID 11, GGBR4, POSI 3, VVR 3 e RBR 3. Começando pelo Ibov, mas antes de dar o pontapé inicial, vamos aqui abrir a vinheta, né? Rodar a vinheta da análise de fechamento. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha durante essa vinheta. Ibovespa no dia de hoje, que tivemos no Ibov, tivemos um dia de alta de 0,4%, ainda pode alterar um pouco, tá? Tem alguns ativos ainda dentro do leilão de fechamento, então essa variação pode alterar um pouquinho, mas o Ibov dentro do movimento de subida após o movimento de baixa que restabeleceu a tendência de baixa. O que significa dizer tendência de baixa? Significa dizer que não vai subir? Não, apenas que não dá para se esperar no primeiro momento algo assim, que vai lá em cima. Pode acontecer? Pode. Mas seria em média o menos provável. Entre as médias, esse sinal uma chance de ter uma indefinição maior, como aconteceu aqui, ó, uma lateralização maior do preço para depois tentar vir para cima e volta tudo para baixo. Caminho mais provável seria sobe e volta aqui para baixo. Mais provável, não o que é a certeza de acontecer. Nesse momento, estamos dentro do movimento de alta, que é a expectativa de ter pelo menos mais um candle aqui de nova máxima, enfim. Cenário aqui apontando para testar a média móvel exponencial de 13 períodos, mas com viés de baixa de curto prazo. Ponto positivo, Ibovespa se sustentando acima dos 125 mil pontos, acima da média móvel 3 períodos. Faltando 2 pregões para encerrar a semana, vamos ver como é que o Ibov consegue se manter, ver se consegue se manter acima dessa região de 125 mil pontos. Já seria um indício de enfraquecimento da força vendedora que veio nesses 3 candles muito fortes. Indo aqui para o mini índice, no mini índice nós temos aqui um dia bom de alta de 0,64%, o G60, ó, falei entre as médias, lateralizou aqui, abriu subindo para cima dessa região, que aqui ó, é a resistência do gap, está aqui brigando para ver se vai ficar acima ou abaixo de um gap aqui de 126,455, um gráfico de 60 minutos, então essa aqui é uma resistência mais importante para o mini índice nesse momento. Abriu para cima dessa região, dos 455, 420 a 455, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de alta, compra de day trade no mini índice. Só olharia para a venda de day trade se abrir mais forte aqui para baixo. Vou colocar até no gráfico de 10 minutos. Abre mais forte aqui, ó, faz isso aqui, vem para baixo dessa região dos 126,200 e gera topo descendente abaixo desse 26,200 no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda foi no gráfico de 5 minutos, que é no menor, para tentar pegar um movimento de baixo para buscar os próximos suportes. Essa região de fundo, essa aqui, ó, esse fundo com esse fundo aqui, mais essa região, enfim, um patamar de 125,845 e 125,755. Enquanto isso não acontecer, foco em buscar mais operações de compra se abrir subindo. Depois temos o dólar perdendo a mínima do pregão anterior. Bateu de novo aonde? Na zona de resistência. Que resistência é essa? 272. Bateu lá, perdeu força, perdeu a mínima do que anterior, abriu um movimento de baixo, topo descendente. Então dólar num cenário agora de mais para indefinição da tendência de curto prazo. No gráfico de 60 minutos, a tendência já é de baixa. Lá. Foi lá em cima, bateu na resistência, gerou sinal de topo. Então veio sinalização de topo, fechamento abaixo da média, foco muito maior em buscar a operação de venda de topo descendente. Ou mesmo um pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas principalmente topo descendente. Para o próximo pregão, tem aqui um nível importante, resistência. Está dando um movimento de queda, abriu caindo, continua focando em buscar a operação principalmente de topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar a continuidade desse movimento que pode buscar topo aqui anterior e região de gap. Desde um patamar aqui na casa dos 147 até uma região ali de 123. Abriu subindo, gerou sinal de fundo aqui no gráfico de 60 minutos, superação da máxima da hora anterior. Dá para se buscar a compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento pelo menos ali para cima da resistência de 215,5. Tem a média móvel aqui na faixa de 221, mas essa seria a alternativa. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, após sinalização de alta ali
de fundo no G60 ou no gráfico, aqui, ó, botar no gráfico de 10 minutos, seria abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Se abrir subindo, bate aqui em cima dessa média e gera topo, eu interpretaria isso aqui como um ABC, correção em ABC e aumentando a probabilidade de queda, e daria para fazer essa venda aqui, por mais que seja um topo acima do topo anterior. Essa seria a minha conduta aí para a operação. Já no gráfico de 5 minutos, ó, abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente acima desse topo aqui, dessa média, acima do 197,5, foco em buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento para a região da resistência mais importante, 215,5. Ações PTR4 no pregão de hoje, movimento de subida 1,39%, de alta no pregão de hoje, segue no movimento de recuperação, sendo que a tendência ainda é uma tendência de baixa, recuperação após ter testado um nível de suporte. Então está dando um movimento de subida. Onde é que tem a resistência? Esse fundo aqui anterior, na casa dos 27,27 a 27,49. Zona de resistência mais próxima em conjunto com a média móvel exponencial de 3 períodos. Petro veio aqui e fechou o próximo pregão acima da média, já gera um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. A tendência só anula completamente a tendência de baixa se o movimento do preço superar esse topo aqui localizado em R$ 28,20. Então segue dentro do movimento de subida. Para quem está comprado o stop aqui embaixo, aguarda mais um pregão para alterar o stop aqui para baixo da mínima do pregão de quinta-feira. Fazer isso lá na sexta-feira. Olhando agora para Vale 3, pregão de hoje bom, pregão alta de 1,11%, está até aqui para fechar praticamente no ponto que entrou no leilão, 114 ali, um pouco acima do leilão, que aqui está apontando 114,40, mas enfim, acima da média móvel 3 períodos, acima daquela região dos 113,40 a 113,50, média móvel 3 períodos. Isso é algo bom, por quê? Porque pelo menos reduz a expectativa de se ter algo muito forte para baixo. Porque ela vai lá, em vez de parar na média e voltar aqui para baixo, não, ela está voltando para cima da média, enfraquecendo a força dos vendedores que levou esse ativo a testar, a montar inclusive essa formação aqui do martelo. Para as operações de compra, eu fiz uma análise especial desse papel hoje, está disponível aqui um pouco antes aqui dessa análise de fechamento, está disponível no meu canal aqui no YouTube, você pode acessar. Tem zona de resistência aqui na casa dos 115,75 a 116,43. Veio aqui, eu entro comprando aqui? Não, mas veio aqui, lateralizou, pivô de alta, compra no ativo. Veio aqui, superou essa máxima, recuou, gerou fundo ascendente acima da média, compra desse papel. Então seriam as duas alternativas num primeiro momento com o que temos aqui hoje para eu abrir uma compra de swing trade em cima de Vale 3. Para quem está comprado, eu aguardaria pelo menos mais um pregão para também fazer a mudança do stop daqui desse ponto para a mínima, a última mínima ascendente aqui, para a última mínima do gráfico da quinta-feira, ou seja, a partir de sexta-feira. Então fechou com alta de 1,15%. Que a outra forma também vai dar praticamente na mesma, fechou o próximo pregão abaixo da média móvel 3 períodos, saída também da posição comprada, na perda da mínima desse candle. Isso falando de operações de swing trade. Próximos ativos, Ente 3, recomendação de compra de hoje, que era para superar essa máxima, não superou, então a compra foi cancelada. Vamos ficar de olho no próximo pregão para ver se ainda encaixa uma operação de compra. Se encaixar, está batendo suporte, respeitou, deixa a sua sombra superior. Se encaixar, a gente passa essa recomendação novamente para vocês. Depois disso, falando de Taesa, seguimos na ponta compradora, fechou o pregão de hoje com alta leve de 0,23%, nenhuma mudança na nossa posição, continua aqui respeitando esse patamar de resistência de um fundo da linha anterior. Vamos ver se ela continua ganhando força aí para cima. E GTA 3 teve um pregão de queda de 0,87%, mas não muda nada o que a gente entrou comprando superação de massa, está abaixo do preço de entrada alto, é válido eu comprar aqui, continua sendo válido. Não significa dizer que não vai vir acionar o stop, mas continua sendo válida a compra em IGTA 3. Para quem quer aguardar algo mais, pode aguardar um pivô de alta, que seria a compra após superar os 42,95. Banco do Brasil, BBS 3, pregão de hoje alta de 1%. Fundo ascendente no pregão passado, sinalização de alta, leve fundo ascendente, mas é uma sinalização positiva. Importante voltar para cima das médias, importante voltar para cima dessa faixa aqui de preço, que era essa região aqui para trás, que bateu ali como resistência e veio para baixo. Que região é essa? Pelo menos aí para cima dos R$ 32,65 a R$ 32,70. Veio para cima dessa região, fundo ascendente, possibilidade de abrir a operação de compra. Quem já está comprado,
Bota o stop abaixo da mínima aqui desse fundão. Chegou aqui nesse ponto, gerou algum sinal de topo abaixo do topo anterior, tem a possibilidade de saída dessa posição comprada na BBS3. Qual a tendência atual de BBS3 pelo gráfico diário? Era de baixa, topos e fundos descendentes. Só que veio aqui agora e montou um fundo ascendente e o topo é descendente. Esse topo é descendente, é menor do que esse aqui, e esse fundo é maior do que esse aqui, então a tendência ficou indefinida no curto prazo. Por isso, uma cautela um pouco maior para entrar comprando esse ativo para swing trade. Depois, BID11, que terminou o pregão de hoje com alta de 2,5%, segue dentro de um movimento de subida, segue dentro da sua tendência de alta alinhada em todos os prazos operacionais, está bem alinhada para cima. Gerou alguma oportunidade de compra com esse rompimento aqui? Eu não vejo essa entrada. Eu vou ficar mais interessado na compra, algo parecido com o que aconteceu aqui. Ó. Movimento para baixo, superação da máxima que é anterior para buscar algum tipo de entrada. Então, ou seja, teria que ter algo assim para buscar alguma compra de fundo ascendente ou lateralização do preço, onde a média vai se aproximando e gera um pivô de alta também, outra alternativa de compra em BID 11. Para quem está comprado, coloca o stop aonde? Eu colocaria o stop primeiramente aqui, aguardaria pelo menos mais um pregão para mudar o stop daqui desse ponto para baixo da mínima do pregão de quinta-feira. Se fosse para encurtar o stop da operação. GGBR4, que foi uma escolha lá aqui no meu perfil no Instagram, @DVInvest, foi uma escolha de quem está seguindo lá o perfil, tem lá a votação. Está encaixotada aqui num formato de um retângulo, né? Retângulo, eu vou colocar aqui, ó. Retângulo aqui, ó, em azul. Aqui o retângulo, encaixotada, bateu no suporte, superou a máxima no candle anterior, a maior expectativa de poder voltar para a região de resistência do retângulo. Para compra de tendência, fundo ascendente acima dessa região do retângulo, ou seja, pelo menos ali para cima da região em torno de R$ 31,34 a R$ 30,84, essa faixa aqui de preço. Se veio para cima desse nível, gerou sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, compra. Para quem está comprado, chegou aqui perto dessa zona de resistência desses dois topos, perdeu a mínima do que anterior, seria o sinal de saída, que está dentro da congestão, aumentaria a chance de poder caminhar para o suporte da congestão. Onde é que está o suporte da congestão? Em torno dos R$ 28,95. E o ponto mais baixo é a mínima do fundo que foi feita aqui em R$ 28,31. Para quem está comprado no primeiro momento, o stop aqui muda. Se tiver mais um candle aqui, aí coloca o stop lá na sexta-feira abaixo da mínima da quinta-feira. Resistência então imediato começando na casa dos R$ 30,53, passando por R$ 30,84 e o ponto mais alto em R$ 31,33. POSI 3. Então lembrando que a tendência de curto prazo da GGBR4, na minha opinião, devido a esse retângulo, está indefinida pelo gráfico diário. POSI 3, fundo ascendente, com a possibilidade de retomar a tendência de alta ao superar essa máxima, que seria um pivô de alta ao superar o quê? Os R$ 12,83. Esses 12,83 é uma região aqui que eram dois topos lá para trás, uma região próxima desses 12,83, que parou de cair aqui, aqui também parou de cair e voltou a subir, tentou subir, mas não foi muito longe e caiu. E aí a partir daqui virou resistência, está em cima dela agora, dessa faixa de preço. Para quem está querendo comprar o ativo por conta desse grande candle de alta, é uma alternativa de compra muito dentro da zona de resistência. Minha preferência seria por sinais de alta já para cima dessa região aqui, ó. No mínimo ali para cima de um patamar em torno ali de uns R$ 12,50, de 12,25 a 12,50, se tiver sinalizações de alta acima dessa região, pode ser até num gráfico de 60 minutos, pode ser até num gráfico de 60 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, mas preferencialmente num gráfico diário, é o que mais me chamaria atenção. Para quem compra rompimento, a primeira forma de entrada é superação dessa máxima, stop abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento, ou na volatilidade do papel, ou seja, pega a volatilidade, pega o preço daqui que dá entrada, diminui pelo tamanho da volatilidade, que é o true range, para você ter uma ideia aí de ponto de stop e tentar pegar ali um movimento para cima nessa ação. Retomada da tendência de alta. E o interessante dela é que ela está dentro de um sinal de alta no gráfico semanal, de um fundo ascendente. Então ela continua dentro desse fundo ascendente, com a expectativa de ter algo para cima. Para quem está comprado na questão de position trade pelo gráfico semanal, o stop fica abaixo da mínima dessa semana aqui, que é a semana responsável pela mínima do movimento em R$ 11,07. Então o stop ficaria em 11,06. VVAR3, dia de hoje, apresentou aqui um candle de leve alta de 0,86%.
Essa alta do papel já gerou um sinal de fundo descendente? Ainda não. Gera sinal de fundo se superar a máxima do candle anterior. Então a máxima de hoje 14,22, a máxima do pregão de ontem na faixa de 14,23. Ao superar essa máxima, para quem for arriscar a operação de compra contra a tendência de curto prazo, essa seria a primeira forma, superação dos 14,23, stop aqui para baixo dessa mínima, tentando pegar uma recuperação do papel na expectativa de mudança dessa tendência. Lembrando que a tendência muda, pelo menos no único movimento de subida, se superar essa máxima. A outra forma de mudar a tendência é se ocorrer um movimento de subida e na sequência gerar fundo ascendente aí já para cima da média móvel 3 períodos, aí já gera um sinal primeiramente de tendência indefinida com expectativa de retomar a tendência de alta através de um pivô de alta. Então nesse momento eu não compraria, ficaria mais interessado em compra em VVR3 acima dos 14,60. E por último aqui RBR3, que teve um pregão bem forte para cima, alta de 8,5%, ativo que vinha numa tendência de baixa de curto prazo, de topos e fundos descendentes, e que gerou essa pancada para cima. Nessa pancada para cima que a ação gerou, ela anulou a tendência? Sim, ela anulou a tendência. Ela superou essa máxima aqui, então acabou a tendência de baixo, ficou com a tendência indefinida. Para gerar alguma alternativa de compra, eu compraria aqui agora com stop aqui embaixo da mínima desse grande candle de alta? Não, não faria isso, porque primeiro sim, o stop é muito grande e tem zona de resistência próxima pela frente, ou seja, a relação risco-retorno não é das melhores. Então aguardaria o quê? Ou sobe mais e gera depois um fundo ascendente aqui acima do 6, ou sobe mais para lá perto da região dos 6,30 e gera um pivô de alta. Então são essas duas possibilidades. Ou então, no melhor das hipóteses, a ação sobe, vai lá bater nessa resistência aqui, cai e já passa a gerar sinalizações de alta acima desses 3 topos aqui, fundo ascendente. Então, a última alternativa que teria para buscar a operação de compra. A tendência de curto a médio prazo pelo gráfico semanal continua sendo a tendência de baixa. É isso, amigos. Muito obrigado por sua avaliação. Só para mencionar em relação a resistências do papel nesse momento, né? Tem os R$6 do meio redondo que ela fechou em cima disso. Aí, olhando para a região de gap, fundo anterior ali na casa dos 6,08 até 6,10, zona de resistência. Aí depois passando ali por 6,17, mais alto seriam 6,30. Região dos R$6,30, resistência. Mas as resistências mais próximas para IRBR3. Quem está comprado de alguma forma no curto prazo nesse papel, deixa o stop abaixo da mínima de hoje, lá nos R$ 5,56. É isso. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.